Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos de volta. Pois é. Com um tema muito importante, gente. É o tema que mais queríamos trazer aqui, que é sobre identidade. É onde tudo começa. Se hoje estamos aqui com a essência feminina, é porque um dia Deus começou a ministrar no nosso coração acerca desse tema. Então queremos compartilhar essa chave que vem transformando, não vou falar nem transformou, porque a cada dia tem transformado a nossa vida, né, Brielle? É um processo. E queremos compartilhar com vocês. E para começar com esse tema, que é uma verdade na nossa vida, queremos falar sobre as mentiras que são contadas e nos impede de reconhecer essa verdade. A primeira mentira que é contada, que muitas das vezes nos impede de realmente conhecer essa identidade, é a mentira de só serei feliz quando, né? Quem nunca pensou assim, eu só serei feliz quando eu tiver a minha casa pronta, eu só serei algo meu, antes eu pensava assim, eu vou ser, não vou falar nem ser feliz, mas eu pensava, eu vou ter paz quando eu conseguir a minha loja, que era o meu sonho. E quando realmente Deus abençoou, abriu as portas para essa oportunidade, foi o tempo que eu mais me via angustiada, mais me via preocupada, porque aquilo que era, né, para mim ia ser o meu ponto de paz, porque antes eu trabalhava vendendo, eu ia nos lugares, né, eu pegava as roupas e ia levar nos lugares. Então eu achava que quando eu tivesse uma loja onde eu pudesse estar toda produzida, para receber as pessoas, sim, toda arrumada, né, não ter aquilo de ficar a roupa amassada porque você levou para um, você levou para outro. Eu senti que aquele momento ali, quando eu tivesse minha loja, eu vou ter paz. E a partir do momento que eu tive a loja, foi o momento que eu mais não tive. Claro que isso foi uma, né, não estou desanimando o sonho de ninguém, se alguém aqui quer ter sonho, só estou dando essa comparação para chegarmos a esse ponto de, para mim, eu seria feliz, para mim, eu teria paz quando tivesse isso. E você, Brielle, já teve algo na sua vida que você pensou? Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz? Eu achava que eu só seria alguém, né, assim, só seria feliz quando eu fosse realizada profissionalmente. Eu achava que eu só provaria o meu valor quando eu fosse, sabe, profissionalmente realizada. Mas realizada para quem? Na verdade, nunca foi para mim, foi para os outros. E assim, e a gente acaba se perdendo. Não que ninguém pode sonhar de forma alguma, só que isso não é um padrão, sabe? De alegria, porque de felicidade. Porque a felicidade, como nós estávamos conversando antes, a vida ela é agora. A única coisa real é agora, é o presente. É o presente, que o nome já diz, é um presente. É um presente. Eu não tenho ontem, o ontem ele é intangível, eu não posso tocar. O amanhã eu tenho que entregar pro Senhor, eu não posso. Mesmo que eu faça planos, a palavra ainda fala, os seus planos, faça planos e peça a Deus que abençoe. Porque se Ele permitir. Se Ele permitir, o controle é dele, eu não controlo, eu só tenho o hoje. Então eu botava condição nisso, eu só vou, como a gente estava conversando, né? E assim, eu entendi, foi um dia em casa, sozinha, cortando uma tábua de tomate. Cortando tomate, rezando uma tábua. E o Espírito Santo ministrou muito no meu coração. Foi um dia que eu mais chorei, um dos dias que eu mais chorei na minha vida foi quando Jesus mostrou que Ele me amava, que eu era feliz ali, que Ele estava presente ali quando eu comecei a cuidar de mim. Quando eu comecei a cuidar da minha alimentação, quando eu comecei a cuidar do meu lar com amor. E eu fui vendo Jesus em tudo, como Deus se importa com tudo, com detalhes. E ali é como se Ele fosse me trazendo, Ele me trouxe para o presente, Ele me entendeu. Ali eu entendi que me cuidar, me amar, o que Ele tinha feito por mim era um presente. E eu não precisava condicionar algo a acontecer ou não para ser feliz. Porque o maior já foi feito por nós, né, Vanessa? Que foi Jesus morrendo na cruz por nós. Sim, sim, com certeza. E para a resposta dessa mentira, tem a verdade, que é minha identidade, ela não depende de circunstância, que foi como a Brielle falou. E Brielle falando, nós nos identificamos com muitas coisas, por isso até creio que esse propósito nosso do Essência Feminina, a forma
que eu comecei também a sentir a minha identidade em Cristo, né? A Brielle estava falando sobre isso de detalhes, e eu me atentei também, que foi que é nos detalhes, né? Porque quando você começa a pensar assim sobre identidade, eu falei com a Brielle quando quis trazer esse tema, que antes a gente não ouvia muito falar sobre, não sei se foi só comigo, com a Brielle, mas não ouvia falar muito sobre identidade. Você, né, eu sou desde criança, a Brielle também, desde criança que nos convertemos, e sabemos o certo, né, que é o certo você ir para a igreja, é o certo você fazer isso, é o certo você fazer aquilo. Só que a gente não ouvia falar sobre isso, sobre essa identidade. E a partir do momento que eu comecei a aprender sobre o que era a minha identidade em Cristo, a minha sensação é que as coisas começaram a ficar mais leve, porque você sabe que você precisa fazer as coisas, você sabe que você precisa amar o teu próximo, você sabe que você precisa servir, você sabe que você precisa amar a Deus acima de qualquer coisa. Mas tem momentos na nossa vida que aquilo, né, que você começa a questionar umas coisas. E aí, quando você começa a entender mais sobre esse evangelho, né, sobre essa parte no evangelho de identidade, as coisas começam a ficar mais leve, né, Brielle? Sim. Porque você começa a pensar assim, eu amo porque ele me amou primeiro. Você começa a descobrir, né, na palavra de Deus que você é amada. Você começa a saber que você foi escolhida, que não foi algo de... Eu não sei você, Brielle, mas eu já senti... Um acidente, né? Não foi algo aleatório. Não sei você, mas assim, às vezes dá a sensação, nossa, eu tento fazer tanta coisa, mas pra Deus, mas parece que ele não me ama da mesma forma que ele ama aquela pessoa ali, né? A sensação assim, como se a gente... E aí você vê que você foi escolhida assim, que você tem um propósito, que você é amada. E quando você começa a sentir isso, que é onde eu tô querendo chegar, quando você começa a se descobrir essa identidade em Cristo, que a gente já vai desenrolar aqui, já entramos no assunto, né? Essa identidade em Cristo, na minha vida e na vida da Brielle, a gente começou a descobrir essa identidade a partir dos detalhes, de saber que o amor de Deus, quando eu comecei a me cuidar mais, como eu falei, né, voltando para a loja. Na loja, eu não tinha muito tempo para me cuidar. Claro que a gente tinha, como eu falei, o meu desejo na loja é chegar toda arrumada, toda produzida, mas com aquela preocupação, porque todo mês, né, você resolveu tudo, chegou, pronto, final do mês, tudo certo, já vinha um outro mês. Então você não tem muito tempo para pensar. E quando fala de se cuidar, não é um cuidado interior. Quando você começa a sentir o cuidado de Deus, você começa um cuidado interior. E isso que é lindo. Transbordar. Sim, é um cuidado que começa interiormente. É um cuidado que começa numa alimentação. Eu não sei se vocês estão entrando nessa fase de identidade, ou se vocês ainda, né, ou se já entraram nessa fase de identidade, ou ainda não entrou, mas se vocês já entraram, vocês vão ver que às vezes uma alimentação que você está comendo bonita ali, um mamãozinho com uma chia, com... Dá vontade de chorar. Você começa, Senhor, muito obrigado. E é uma coisa tão boba, mas por quê? Porque ao meu ponto de vista, é o da Brielle, que a gente acabou de comparar, Deus, ele começa a se revelar através dos detalhes na nossa vida. Então, assim, quando eu comecei a poder me pensar, eu não vou só, eu não vou fazer só uma escova, eu vou tomar uma vitamina porque meu cabelo vai ficar mais bonito, eu vou trocar minha alimentação, eu vou tomar pelo menos 2, 3 litros de água. Quando você começa a ver esses detalhes que você vai aprendendo, você começa, o amor de Deus começa a ser revelado. Então quem tá nessa fase aí de já deve estar conseguindo se identificar com a gente. Se você ainda vai começar, peraí que você... Se você ainda não chegou lá, você vai chegar. Você vai chegar, mas a fase que a gente começou a se revelar esse amor... Foi através de começar a se amar, você começa a entender o tamanho do amor de Deus por você, o tamanho do sacrifício que ele fez por você, assim, é algo imensurável. E como falamos, né, não é a circunstância, então não é, eu vou ser feliz quando eu perder peso, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz, graças ao Senhor nós já conquistamos muitas coisas na vida. Mas você pode ser feliz agora. Você pode ter sonhos, mas o sonho não é um medidor de felicidade. Claro que você vai ficar feliz quando você realizar, mas você não vai deixar de ser feliz hoje. Resumindo, a felicidade, né,
A felicidade você vai encontrar não é naquilo que você vai conquistar, mas é em conhecer a sua identidade em Cristo. A partir do momento que você começa, claro que eu descobri minha identidade, eu já sou feliz todo dia. Não é que significa, cada dia a gente mas você já não vai mais dependendo tanto das circunstâncias, assim, de estar feliz por causa de algo, né? E o Espírito Santo ele vai te tratando, porque quem conhece mais a gente que o próprio Criador? Sim. E eu vou trazer aqui um versículo de Efésios 1, 4 e 5 que diz: porque Deus escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da vontade de Deus. Então esse versículo, quando a gente entende, fomos adotados a partir de Cristo. O sacrifício que Deus fez ali na cruz nos deu direito a sermos filhos. Você já não começa a mais ver Deus com tanta distância, mas você já começa a ver como pai. E aí muita coisa que você pensa, ai meu Deus, isso aqui vai acontecer. Você já pensa, não, ele é meu pai. Sim. Né? Claro que não é tirando muitas coisas, Deus permite a gente acontecer na nossa vida para que a gente possa realmente aprender. Né? São processos de transformação, para que a gente possa ser transformado. Mas que não que aquilo ali seja a boa e perfeita vontade para ele, né? Dele para as nossas vidas. Verdade. Então vamos para mais uma mentira, tá? Mais uma mentira contra a nossa identificação da nossa identidade de quem somos. Meu valor depende da minha aparência. E aí?